A paz do Senhor a todos os irmãos. Que alegria estarmos na casa do Senhor, no seu templo, para podermos louvar e adorar ao Senhor. Abram as suas Bíblias no livro dos Juízes, no capítulo 4. Eu quero falar neste momento uma mensagem sobre um dos maiores personagens bíblicos que tem um grande papel na história do povo de Deus. E eu quero falar sobre Débora, uma mulher idealizadora. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Oremos, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração neste momento. Pai, estamos na tua presença. Rogamos a tua bênção, a tua bondade sobre as nossas vidas, porque temos já louvado o teu santo nome. Estamos na tua presença. Muitos dos nossos irmãos estão em casa, talvez alguns no seu trabalho, em algum outro lugar, mas estão, ó Deus, cultuando ao Senhor neste momento. E um só pensamento, e um só coração. Elevamos o nosso pensamento a ti e te pedimos: fala conosco. Todos nós precisamos ouvir a tua voz. Não há nenhum de nós que não precise, que não necessite. Necessitamos de ti. Espírito Santo, fala conosco, alimente a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Débora, uma mulher idealizadora. O nome Débora significa abelha, e o nome Baraque, relâmpago. Quem foi Débora? Débora é a quarta pessoa a assumir na história do povo de Deus, num período crucial de Israel, que foi o chamado período dos juízes. Podemos chamar de quarta juíza de Israel. Na verdade, Deus levantou vários juízes, e o povo de Deus, após a morte de Josué, não houve um líder que assumisse a liderança do povo de Israel, e o povo então começou a se desviar, afastar-se de Deus. E aí, então, quando o povo se afastou, Deus permitiu com que os inimigos viessem abater seu povo. E então Deus ouviu a oração quando o povo começou a clamar e a pedir misericórdia. E o que Deus fez? Deus então levantou pessoas, juízes, para se levantarem. E essas pessoas começaram a ser instrumento de Deus, a voz de Deus, e ensinavam o povo, traziam o povo para a presença de Deus, e aí Deus então restaurava o povo, perdoava os pecados e dava vitória a eles. E assim se foi se sucedendo, até que o último juiz foi Samuel. Então Débora é a quarta juíza, é a quarta pessoa que assume essa função. E é interessante que era uma mulher. Naquele tempo, naquela cultura,
não se via a presença da mulher na liderança de um povo, na liderança das pessoas. É interessante dizer aqui nesse momento isso, que a Bíblia Sagrada, em nenhum lugar ela é machista. A Bíblia não é machista, mas também a Bíblia não é feminista. Ela nem é um, nem é outro. Ela não defende nenhum dos dois extremos. Ela tanto ressalta o valor e a figura do homem como da mulher. Mas algumas pessoas vão dizer assim, mas eu leio as páginas da Bíblia e no Antigo Testamento, a leitura que eu faço é uma leitura de uma cultura machista. Sim, você vai encontrar uma cultura de pessoas que muitas das vezes não valorizou a figura da mulher, a pessoa da mulher, uma cultura machista, mas a Bíblia não é machista. A Bíblia tem registros de mentiras, mas a Bíblia não mente. Ela faz registros de alguém que mentiu. Ela está narrando o fato. Não significa dizer que a Bíblia mente. Da mesma forma, ela narra um contexto cultural. Não significa isto dizer que a Bíblia defende o machismo. Então, a Bíblia nunca defendeu o machismo, o preconceito, ou qualquer tipo de problema social que desvalorize alguma pessoa. Essa é uma leitura um tanto errada que às vezes a gente faz das Escrituras. E é interessante que, voltando ao contexto aqui, então não era comum, realmente, de fato, você ver uma mulher na liderança de um povo, governando, administrando uma sociedade ou um exército. Isso não era comum. Mas Deus levantou Débora. A Bíblia diz com muita propriedade, e Débora, mulher, profetiza. Débora, mulher, profetiza. Ser profeta no contexto do Antigo Testamento é diferente de hoje. Porque hoje, no Novo Testamento, o profeta, ele é um anunciador das Escrituras. Ele é um pregador, é aquele que anuncia a palavra, aquilo que já está escrito. Ele fala em cima daquilo que já está escrito. Mas o profeta no Antigo Testamento, ele é uma voz autêntica de Deus. Ele é a voz que tem autoridade espiritual para falar e determinar. A palavra de um profeta, ela é uma palavra que vem carregada de uma autoridade inspirativa. A autoridade da inspiração do Espírito Santo estava sobre os profetas. Eles tinham essa autoridade. E Débora foi um instrumento de Deus nesse contexto. Ela recebeu essa graça, esse chamado de Deus. E ela então profetizava. As pessoas vinham até Débora. As pessoas vinham até ela ouvir a sua mensagem. O que Deus tinha para aquelas pessoas, para a nação, para o povo. E ela era uma mulher de Deus. Em dado momento, então Débora vai até o chefe do exército de Israel, ali naquele contexto de Naftali, da tribo de Naftali. E aí era Baraque. E ela disse assim: Baraque, Deus me deu uma palavra profética, e Ele nos dará vitória sobre o exército de Jabim, nosso inimigo. Deus me disse para você reunir 10.000 homens e saia ao encontro de Sísera, comandante do exército de Jabim. E diz o Senhor que lá no Monte Tabor, um lugar difícil de se chegar e um lugar difícil de se combater, é lá que está a vitória do nosso povo. Deus abaterá os nossos inimigos lá. Esta é a palavra do Senhor. Aí Baraque ouviu, deve ter pensado assim: olha que palavra bonita, né? Deus vai nos dar vitória. Mas aí, quem sabe, passou uns minutinhos e Baraque pensou assim: mas o exército de Jabim é grande, tem mais de 10.000 homens. Só de carros aparelhados para o combate, o homem tem quase 1.000 carros.
Você imagina um exército de pessoas, de infantaria dele. Aí as pernas de Baraque devem ter tremido, né? E aí Baraque olhou para um lado, olhou para o outro e falou: opa, peraí. Débora profetiza, né? Mulher de Deus, né? Deixa eu colar aqui com quem ouve a voz de Deus. Olha! Deixa eu ficar perto de quem é a voz de Deus aqui, ó. Falou assim: Débora, só que tem um negócio aí, ó. Vai ter uma coisa nova na história. Primeiro que Deus já fez uma coisa nova nessa história aqui, né? Levantou você como profetisa. Você tem crédito, você tem moral. A gente acredita em você. Você é mulher de Deus. Só que tem um porém. Eu não vou para essa guerra se você não for comigo. Você vai ter que ir junto. Imagine isso. E ele falou: ó, eu não vou se você não for comigo. Aí Débora falou: tá bom. Que mulher de coragem, né? Profeta de Deus, mas corajosa. Débora falou: olha, tudo bem, eu vou. Só que aí vai ter uma coisa. Normalmente, quando se ganha uma guerra, o tributo de honra é dado a vocês, os homens, né? Só que aí Deus vai inverter o negócio também. Se eu for para essa guerra, Deus vai dar vitória, vai dar. Mas você não vai ganhar esse nome. Essa honra Deus vai dar a uma mulher. Glória! Mas Débora não estava legislando em causa própria. Débora estava profetizando algo além do que eles pudessem imaginar o que Deus iria fazer lá na frente. Então, Baraque se sente animado com a presença de Débora, que tomou essa atitude, que tomou esta decisão de acompanhar aquele exército. Imagine, irmãos, naquele tempo, numa cultura com dificuldades, encarar o deserto, subir um monte, e para um pleno combate numa guerra. Mas Débora, mulher de Deus, tomou essa decisão e ela foi. E aí o que Deus fez? Deus virou o contexto todo daquela guerra, aonde o exército de Jabim, que era um grande exército, esse exército começa a perder a guerra. Diz a história que começou a chover no Monte Tabor. E aí o próprio exército de Jabim começou a se perder. Os carros de Jabim se atolaram na lama. Eles ficaram atolados. E aí Cícera, que era o comandante do exército, um homem experiente, viu que eles estavam perdendo a guerra. E o carro dele ficou atolado. Sabe o que ele teve que fazer? Correr e descer a pé. Foi correndo a pé. Ele largou o seu carro e foi embora. Até aquele então, ele chega a um determinado lugar, a uma determinada família. E Jael, que era mulher de Éber, e Éber era uma família que tinha paz com a família de Jabim, com o rei Jabim. Então Cícera vê a casa de Éber, e lá estava a mulher de Éber, Jael. Então Cícera, aquele general, correndo a pé, disse para Jael: Jael, a sua família é bem quista com o meu rei, e eu estou meio fugido, eu estou cansado, preciso de água e preciso de esconderijo. Me esconde aí na sua casa. Jael então fala para ele: pode entrar, Cícera. Deu água, deu leite, e ele, cansado, caiu num profundo sono. A Bíblia diz que Jael pega uma estaca, encrava na cabeça dele e o mata. E aí vem Baraque procurando Cícera. De repente Jael diz assim: Baraque, aqui está a quem você procura. E aí quando Baraque encontra o comandante do exército de Jabim, está o homem morto no chão. E aí se cumpre o que Deus falou por boca de Débora. Deus disse: a honra será de uma mulher. Porque matar um soldado em combate, o outro soldado, era uma coisa normal da guerra.
Mas vencer o comandante da guerra era a honra da guerra. E quem é que matou o comandante do exército inimigo do povo de Deus? Foi uma mulher, foi Jael. E é por isso que Débora disse para ele: eu vou, mas a honra não será tua. Tu não vais, é como se ela dissesse assim: tu não vais enfrentar o comandante do exército de Jabi. Deus dará esta vitória nas mãos de uma mulher. E Deus usou e deu esta vitória através, primeiro, da atitude de Débora ter ido junto com o exército. Segundo, da ação de Jael, aquela mulher que tomou esta decisão. O que é que nós podemos aprender com essa história na Bíblia? Primeiro, que numa época tão difícil, numa época onde as pessoas não honravam e não valorizavam a mulher como deveria ser valorizada, Deus então levantou Débora. Débora, no capítulo 5 do livro de Juízes, Débora mesmo, ela diz assim: eu me levantei como uma mãe para Israel. Ela diz: como mãe eu me levantei em Israel. O que significa isso? Que Débora tomou uma atitude. Deus está à procura não apenas de homens e mulheres, e é isso que podemos aprender nesta mensagem, que apenas peguem a Bíblia para ensinar as pessoas. Deus não está à procura apenas de pessoas que apenas leem a Bíblia para si mesmo diariamente. Deus não está à procura apenas de pessoas que cantem, que sejam apenas adoradores particulares. Mas Deus está procurando homens e mulheres que tomem atitude, que se coloquem à disposição dele para ir além do seu cotidiano. Porque tem pessoas que, se o pastor falar assim, ó, está cancelado por 30 dias todas as atividades da igreja, para alguns será 30 dias sem orar, 30 dias sem ler a Bíblia, 30 dias de silêncio, não fala com Deus e não ouve mais a Deus. Só come o que dá na boquinha. Mas tem outros não. Ele vai atrás. Ele se esforça. E Deus está procurando pessoas assim. É por isso que Jesus disse, quando a mulher samaritana estava ao redor do poço, quando ela disse assim: vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos em Gerizim. E Jesus disse: quem é que disse para você que Deus está procurando adorador em Jerusalém ou adorador em Gerizim? A hora vem, e a hora já chegou. Que Deus procura é verdadeiro adorador. Que o adore em espírito e verdade. Ou seja, Deus está procurando pessoas que estejam em busca dele. Pessoas que estejam sedentos por ele, pela presença dele. Não é pessoas que simplesmente se conformam com aquilo que dão na boca dela, mas é pessoas que tomam atitude. Débora poderia dizer assim: ó, já cheguei no meu status, para mim é uma honra uma mulher ser profetisa. Num tempo daquele, ela poderia dizer: não, Baraque, eu e a guerra, você está maluco, você está louco? Primeiro, você já viu uma mulher ir para a guerra? É coisa para homem, vocês é que tem que lutar lá. Eu não quero me envolver com isso. Eu sou profeta. Eu vou ficar aqui, ó, sentadinha, só profetizando, debaixo dessa árvore aqui, ó, com sombra, o pessoal me trazendo água fresca e ouvindo a voz de Deus. Que coisa boa, hein? Já pensou ser profeta assim? É bom demais. É bom demais, né? Você fica só ali, ó, recebendo de Deus e transmitindo debaixo da sombrinha. Mas sabe o que Débora viu? Quando Baraque disse para ela assim: Débora, é como se ele dissesse assim, vou contextualizar para vocês. Eu imagino que é como se ele dissesse assim: Débora, eu sou um homem de guerra, sou um soldado treinado, só que a minha fé não está tão forte assim. A minha espada está afiada, mas o meu coração está duvidoso. Eu estou precisando de alguém para me ajudar.
Eu estou precisando de alguém para falar com Deus lá na hora do combate. Oh, Espírito Santo. Eu entendo de guerra, da espada, mas esse negócio de comunicar assim, falar com Deus assim, eu não estou muito ainda. Eu não sou tão chegado assim a Deus, eu não estou nesse nível. E aí, Débora, chegando lá, e se o negócio aperta, eu não sei se eu vou fugir, se eu enfrento. Mas você é mulher de Deus. Me ajude, vai comigo, vem comigo. Oh, Deus. O que Débora entendeu? Que não bastava apenas ela ouvir a voz de Deus e transmitir. Há momentos que a gente tem que ir junto, dar a mão a alguém, ajudar. Há momentos que a gente precisa atravessar a Macedônia e ajudar o outro. E Débora tomou esta atitude. Débora não foi simplesmente mais um juiz, mais um profeta. Qual foi a atitude de Débora? Eu vou. Porque Débora percebeu que havia um clima de insegurança. Ela percebeu que havia uma falta de fé. Ela percebeu que havia uma incerteza no coração do exército. E Deus não dá vitória quando há incertezas. Deus não dá vitória ao seu povo quando há dúvidas, quando há temor. E nesse momento, é como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, Deus disse para Ezequiel assim: Ezequiel, eu busquei um homem que estivesse na brecha, tapando os muros, para que eu não destruísse a nação, mas eu não encontrei. Deus está procurando pessoas assim. Deus está olhando para a nossa nação, para o Brasil, e está dizendo: eu estou procurando quem se coloque à brecha. Eu estou procurando homens e mulheres que tomem a mesma decisão de Débora, de não apenas ser um profeta que anuncie a palavra, mas que seja alguém que ajude o necessitado, alguém que diga assim: eu estou disposto a orar com você. Eu me lembro muito bem, eu tenho um amigo que hoje ele mora bem distante, quem sabe ele pode até estar assistindo esta mensagem agora. E eu me lembro de uma fase tão difícil da sua vida, mas uma fase tão difícil. E um dia eu estava em casa, e estava chovendo, mas chovendo muito, muito. Era um temporal daqueles de encher ruas. E de repente, esse meu amigo liga para mim e diz assim: pastor, eu estou desesperado. Eu quero orar, mas eu não tenho forças. Deus moveu o meu coração e disse que eu tinha que ir lá para o monte orar, mas eu não consigo. O senhor me ajuda? Eu disse: vou contigo, meu filho. Você imagina, eu saí da minha casa, entrei no carro com ele, paramos em um determinado lugar e sobe um monte debaixo da chuva. E eu falei com ele: eu vou orar com você, vou interceder junto contigo. E quantas vezes Deus está procurando pessoas? Eu não digo que você tem que fazer isso, mas quantas vezes nós precisamos fazer como Débora. Débora diz: eu me levantei como mãe em Israel. E nós precisamos fazer isso. Há pessoas que estão ao nosso lado e não tem mais força para orar. Há pessoas que estão ao nosso lado e não tem mais ânimo nem sequer para ler a palavra do Senhor. Há pessoas que estão ao nosso lado e não tem mais fé suficiente. E é a hora que nós entramos. Porque Débora não simplesmente usou o seu status de profetisa, de ser uma juíza, mas ela entendeu que aquele momento era o lado de estar junto com o exército, com o povo de Deus. Ela entendeu isso. Débora sabia que Deus tinha uma promessa para o seu povo. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você simplesmente ouvir e dizer: ah, Deus tem uma promessa para o Brasil, Deus tem um grande plano para essa nação, e eu ficar lá simplesmente deitado num berço esplêndido, esperando o mover de Deus sem que eu faça nada. É tempo da gente dizer como Débora: eu me levantei, eu me erguerei, não ficarei prostrado. Eu vou me levantar e vou fazer algo para ajudar o meu país a mudar.
Eu vou ajudar a minha família a sair disso. Eu vou ajudar o meu próximo a mudar de vida. Deus está procurando pessoas assim. A vida de Débora é a vida de alguém que se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento de Deus. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas querem as câmeras. Elas estão preocupadas com o palco. Estão preocupadas olhando todos os dias quantos seguidores eu tenho hoje. Eu preguei uma mensagem alguns dias atrás neste mesmo altar, quando Jesus levou um grande doutor da lei a seguinte questão: não é quem é o meu próximo, de quem eu sou próximo. A questão não é quem é o meu próximo, mas de quem eu sou próximo. E Débora entendeu isso, ela se colocou à disposição e disse: se esse é o problema, eu vou com vocês. Porque eu posso ir lá na guerra e continuarei sendo profetisa, continuarei sendo juíza, porque se Deus me chamou e me vocacionou para isso, não é porque eu vou lá que eu vou deixar de ser o que Deus me fez ser, não. Aleluia. Quando olhamos para a história de Débora, sabe o que nós aprendemos? Que grandes vitórias vêm depois de grandes batalhas. Às vezes nós queremos ser colecionadores de vitórias, mas não queremos combater as batalhas. Ao olhar a história de Débora, nós aprendemos que a vitória vem depois de um combate. É depois de uma batalha. Débora soube entender isso, porque ela era uma mulher idealizadora. Ela sabia do chamado de Deus para a sua nação, e a atitude dela foi se colocar como mãe para a sua nação. Porque a mãe acolhe, a mãe ajuda, a mãe afaga. No momento do desespero, no momento da dor, no momento do sofrimento, a mãe, ela abraça o filho. Ela passa o sentimento de segurança, de acolhimento. E Débora foi esse instrumento de Deus para a nação de Israel. Aleluia! Nós temos o exemplo de outras mulheres, como Ruth, que foi uma mulher constante, como Ana, que foi uma mulher fiel, constante, idealizadora também. Nós temos vários outros exemplos na Bíblia, como Sunamita, uma mulher que foi hospitaleira, e tantas outras mulheres que deixaram exemplos para nós. Esther, por exemplo, que foi uma mulher abnegada, ela entendeu o propósito de Deus, porque ela deveria estar no palácio. Como Dorcas, que fazia o trabalho social, que costurava, que amparava os necessitados. Ela entendeu isso. E eu queria te conclamar nesta mensagem, para que você, meu irmão, minha irmã, que está ao alcance desta mensagem, que você se coloque à disposição de Deus, como Débora fez. Nós temos um grande exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo se colocou à disposição de Deus, e ele disse: eu me gastarei e me deixarei ser gasto para ver Cristo sendo formado, sendo gerado dentro das pessoas. Jesus foi o maior exemplo ao vir a este mundo. Ele não foi apenas um pregador que veio, pregou e falou. Ele sentiu a nossa dor. Ele chorou as nossas lágrimas. Ele sentiu o que é sentir, o que é viver, o que é sentir, o que nós sentimos. Jesus vivenciou isso bem de perto. Aleluia.
chamado de Deus para nós é que cada um de nós tenhamos esse desprendimento, essa atitude. Não fique parado olhando. Aquelas pessoas que ficam apenas paradas olhando o que Deus está fazendo. Não seja um espectador do que Deus está fazendo. Não seja um leitor de uma história do passado, do que Deus fez lá atrás. Seja você um instrumento da história que Deus está escrevendo hoje. Deus está à procura de homens e mulheres que se colocam à disposição dele para escrever uma nova história para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação. E onde estão estas pessoas? Onde estão estes homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus? Como fez Débora, que disse: eu me levantei, e como mãe, eu me levantei em Israel. Que você se levante, tome atitude. Aleluia! Que você seja alguém que diga assim: Senhor, eu não vou ficar como espectador assistindo de uma vitrine. Eu não vou ficar como um leitor que lê uma história do passado que o Senhor fez. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos hoje, que vai ajudar a reescrever a história da minha nação, da minha família. Eu quero ter esta atitude como Débora, de me levantar, ser como mãe da minha nação, como mãe da minha família, como mãe do meu tempo, da minha geração. Se você entende esta palavra, se você quer se colocar à disposição de Deus, eu lhe convido a fechar os seus olhos agora e você falar com Ele e pedir: Senhor, dá-me esta autoridade, concede-me, Senhor, esta graça, esta capacidade que vem do alto. Capacita-me, Senhor, para que eu não seja apenas mais um na minha geração, para que eu não seja, Senhor, apenas um leitor da história, alguém que assiste a história no palco, Meu Deus! mas que eu seja instrumento do Senhor para reescrever a história da minha família, da minha nação. Oremos a Ele neste momento. Pai, aqui estamos na Tua presença. Humildemente oramos e nos colocamos perante o Senhor. Reconhecemos, ó Deus, o quanto somos falhos. Reconhecemos, ó Deus, o quanto nós somos limitados. Nós dependemos de Ti. Quantas vezes, Senhor, o medo, a covardia. Quantas vezes, Senhor, a insensibilidade, a dúvida, a incerteza paira sobre nós. E por causa destas coisas, deixamos de fazer a Tua obra. Deixamos muitas vezes de sermos instrumentos do Senhor para levar o Teu nome aos perdidos. Mas neste momento, ao ouvir esta palavra, assim como o Senhor foi com Débora, assim como o Senhor capacitou a ela para ser uma mulher de fé, uma mulher que encorajou a Baraque e o seu povo, uma mulher que foi idealizadora, uma mulher, Senhor, que foi instrumento do Senhor para aquela geração, e o Senhor deu vitória ao seu povo. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor. Levanta-nos, tira de dentro de nós toda a incerteza, todo o medo. Ó Deus, abre os nossos olhos. Leva-nos, Senhor, a entender o Teu plano e o Teu querer. Assim como Débora, ó Deus, se levantou e tomou aquela atitude, levanta-nos, ergue-nos, para que sejamos esse instrumento nas Tuas mãos. Tire de dentro de nós todo o medo, toda a incerteza, toda a insegurança. Pai, é a oração que Te fazemos, pelo bom nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém e amém.